Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre referência absoluta e relativa no Excel, um tema extremamente importante dentro do programa porque ele é muito abrangente, presente em várias situações, em vários cenários, não apenas na elaboração de fórmulas e funções, como também dentro de outras ferramentas, como formatação condicional, validação de dados, elaboração de gráficos, elaboração de tabela dinâmica, formatação de tabela também. Existe uma série de ferramentas dentro do Excel que podem fazer uso da referência absoluta e da referência relativa, tá? Basicamente, quando você vê aquele cifrãozinho, antes de um número ou antes de uma letra, antes da coluna ou antes de uma linha, basicamente ali a gente tem uma referência absoluta. Quando você não vê esse número e faz um auto-preenchimento, a gente tem o que a gente chama de referência relativa. Eu vou mostrar para você vários exemplos para você entender como que essas referências funcionam, inclusive com fórmulas, tá? Então a gente vai ver aqui um pouquinho, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo justamente por conta disso, tá? Porque eu quero explicar com bastante detalhe, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho sobre referência relativa de uma forma geral, depois a gente vai fazer uma referência absoluta de forma total, eu vou te explicar como é que ela funciona também. A gente vai mexer com referência absoluta de linhas, referência absoluta de colunas e depois eu vou utilizar aqui algumas funções para você ver essas referências funcionando na prática e qual é, a diferença entre uma e outra no momento de você elaborar uma função. Então vamos começar aqui com a nossa referência relativa. Referência relativa é quando a gente não usa nenhum tipo de travamento ou trancamento. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois quando a gente entrar na referência absoluta, tá? Mas veja bem, aqui eu tenho um painelzinho com vários números, tá? De 10 em 10 aqui, descendo, e depois a gente tem a continuação aqui nas colunas do lado de cá. E aqui basicamente eu montei uma planilhinha, uma tabelinha em branco, e eu vou fazer dentro dessa planilha, dentro dessa tabela, na verdade, tá? Referências aos números que estão do lado de cá. Tá? Utilizando as células de referência, obviamente, tá? Então preste atenção no que eu vou fazer aqui nessa célula amarela. Eu vou colocar um sinalzinho de igual e vou buscar aqui o número 260, ou seja, a célula C6. Então eu estou buscando o conteúdo da célula C6, não é o número 260 em si, mas qualquer valor que estiver dentro de C6. Se ele for atualizado, o valor vai ser atualizado aqui também. Isso aqui é uma referência, tá? Então eu fiz uma referência de uma célula e trouxe para cá. Basicamente uma referência simples. Quando eu der um Enter aqui, o Excel simplesmente vai jogar o número que está aqui dentro. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para deixar a tela um pouquinho maior aqui para a gente conseguir ver de forma muito mais abrangente, tá? Então aqui a gente tem o 260, que é o C6. A gente vê aqui na barra de fórmulas, tá, que está fazendo referência aqui à célula C6. Olha o que acontece, quando a gente tem uma célula selecionada, a gente tem essa alcinha de preenchimento que a gente chama, esse quadradinho verde aqui embaixo. Quando a gente passa o mouse aqui, ele assume uma forma de uma cruzinha magrinha, pretinha. Isso significa que eu posso fazer o que aqui? O chamado auto-preenchimento, que é quando eu puxo essa célula para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda, e o Excel vai fazer as referências aqui, tá? Então ele vai fazer ele vai completar os valores. Como que ele vai completar esses valores? Agora sim que importa para a gente entender que tipo de referência é essa aqui, porque ela é uma referência relativa. Olha o que acontece. Quando eu clico, seguro o clicado e arrasto aqui para baixo, então eu vou arrastar aqui algumas células aqui para baixo, tá vendo? Eu arrastei aqui até aqui embaixo. Olha só o que aconteceu. Não se preocupe com essas cores aqui, na verdade, porque no seu Excel isso aqui não vai acontecer, tá? A não ser que você pegue a mesma planilha que eu estou disponibilizando aqui e faça aí, tá? Isso aqui é uma formatação condicional que eu coloquei aqui dentro, só para você ver aqui, para você comparar o que está acontecendo aqui dentro, nessa tabelinha, em relação a essa tabelinha que já está pronta, tá? É só para efeito de comparação, mas essas mudanças de cores não vão acontecer normalmente, tá? Quando eu puxei daqui para baixo, então aqui era C6, vou dar 2 cliques, você percebe que é C6. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele está puxando C7, tá vendo, ó? Então aqui a gente tem uma célula com contorno azul, tá? Se eu venho aqui para baixo, ele está puxando o C8, tá vendo? Ele está puxando as demais células. C10 aqui embaixo, e aqui ele puxa C11. Como C11 não tem valor nenhum, que é essa célula aqui, ele preenche para mim com 0, tá? Olha o que acontece se eu pego isso aqui e puxo para cima agora, tá? Então eu puxei para cima, então de C6 ele foi para C5, C4 e assim por diante, buscando sempre os valores que estão ali em cima. Olha o que acontece quando eu pego isso aqui e puxo para a direita. Então eu puxei para a direita, olha o que vai acontecer. Então aqui ao invés de C6, ele vai mudar para D6 agora, tá? E aqui E6 e aqui F6. Por que à direita, ele vai fazer uma modificação diferente? Porque quando a gente está descendo aqui, esse conteúdo, quando a gente desce, a gente mantém na mesma coluna, tá vendo? Então quando eu desci aqui, eu mantive tudo na coluna J. Ou seja, a coluna J está fazendo uma referência direta à coluna C. Então a coluna não está mudando, perceba, ó, C,
C, o que está mudando é a linha, porque eu estou mudando de linha. Quando eu joguei para a direita, o que está acontecendo aqui? Eu estou mudando de coluna. Então aqui eu tenho C6, é tudo 6, tá? É tudo a linha 6, mas as colunas vão sendo alteradas, porque também aqui eu estou alterando a referência das minhas colunas, mas eu mantenho tudo na linha 6. Então a minha linha 6 agora, ela está sendo copiada aqui para a minha linha 8. Da mesma forma, se eu pego isso aqui e arrasto para a esquerda, eu busco os valores da esquerda, tá? Então aqui eu dei 0, por quê? Porque eu estou buscando aqui a célula F6 agora que não tem conteúdo nenhum. Aqui, ó, 260, eu tenho 160, tá vendo? B6, ele busca de B6, né? Ele vai buscar o B6 do lado de lá. E aqui, A6, tá? Ele está buscando o A6 do lado de lá. Então toda vez que eu desço, que eu subo, que eu puxo para a direita ou para a esquerda, células dessa forma, sem referência absoluta, ou seja, de forma relativa, então, como o próprio nome já diz, vai fazer uma relação com a célula anterior, sempre de uma em uma. Puxando para a esquerda, ele puxa para ele busca os valores da esquerda de lá. Direita, direita, acima, acima e abaixo, abaixo. Está fazendo uma referência direta. Esse erro de ref aqui, referência, eu coloquei de propósito, inclusive, vai acontecer quando ele não encontrar uma célula, tá? Então aqui tem um erro de referência. Por quê? Porque eu bati aqui, ó, na célula A6, tá? Não existe coluna antes da A. Tá vendo que eu puxei uma referência para cá, mas não existe uma coluna anterior a. Então não tem como ele fazer referência nenhuma, tá? Então quando aparecer esse erro ref aqui, é provavelmente porque você teve um erro de referência. Não que esse erro vai ser exatamente o que está acontecendo aqui, mas para você saber que isso aqui é um problema de referência em si. E olha só, então, aqui eu vou puxar um pouquinho para a direita, esse aqui eu vou puxar para a esquerda, tá? Joia? Então você consegue perceber que ele vai fazendo um acompanhamento conforme eu puxo, tá? Se eu puxei para a esquerda, isso significa que eu estou fazendo alterações de coluna, mantendo a mesma linha, né? E se eu puxo para baixo aqui, por exemplo, eu pego esse valor, vou jogar aqui para cá e puxo 3 para baixo, tá? Então tá vendo que ele vai fazendo uma referência direta para o lado de cá, tá vendo? Então basicamente a organização que a gente tem aqui é a mesma que a gente tem aqui, porque a gente está puxando de forma relativa. Agora vamos entender a referência absoluta total. Tá? Aqui deixa eu dar um zoom também para ficar melhor para a gente visualizar, né? A referência absoluta total. Aqui eu vou puxar também alguns valores, tá? Vou puxar um valor específico ali. Acho que eu vou pegar o mesmo valor, o 260, né? Então eu venho aqui, digito um sinal de igual e clico aqui em 260. Só que aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Enquanto eu ainda estou com a célula aberta aqui para edição, tá? Então eu não finalizei a edição, eu vou apertar no teclado a tecla F4. Quando eu aperto o F4, o Excel vai colocar um cifrão antes da letra, ou seja, antes da coluna, e um cifrão antes do número, ou seja, da linha. Isso aqui é o que a gente chama de trancamento ou travamento de células, tá? Então essa célula aqui está trancada, travada. Esse cifrão significa que a coluna não vai se mover, independentemente de onde eu jogar o autopreenchimento, e muito menos a linha, tá? Nem coluna nem linha vão se mover aqui, tá? Se você não quiser pressionar o F4, você pode digitar diretamente o cifrão antes da letra e o cifrão antes do número, que também vai funcionar, tá? Vamos dar um Enter aqui, então beleza. Estou puxando 260 aqui, tá? Só que, se eu arrasto para baixo agora, eu sempre vou obter 260. Por quê? Porque ele sempre vai buscar C6, ó. Todas as células aqui estão buscando C6, porque é uma referência completamente absoluta, uma referência absoluta total, tanto de linha quanto de coluna. Se eu puxo para cima, 260. Se eu puxo para a direita, tudo 260. Se eu puxo para a esquerda, também. Se eu pego do lado de cá e puxo, também. Se eu pego do lado de cá e subo, também. Se eu pego aqui e desço, também. Tudo 260, porque esse 260 está sendo puxado de forma absoluta. Você percebe que aqui, que a minha formatação condicional, ela não vai andando aqui conforme estava andando aqui, ó, na referência relativa, porque justamente aqui eu estou utilizando um único número, né? Uma única referência, uma única célula. Então a única que está sendo referenciada é a 260, nenhuma outra está sendo referenciada aqui dentro, tá? Ela é única. A gente vai precisar da referência absoluta dentro de uma fórmula, por exemplo, quando nós precisamos que um determinado valor seja fixo, ainda que outros sejam variáveis, né? Ainda que você possa utilizar outros valores variáveis, pelo menos um deles é fixo. Então aí a gente vai utilizar a referência absoluta, tá? Então nesses casos, quando a gente precisa fazer o autopreenchimento de modo que um dos valores não pode ser atualizado, não pode correr de forma relativa, então a gente utiliza a referência absoluta, tudo bem? Mas a gente vai ver isso nas fórmulas daqui a pouco. E agora a gente vai partir então para a referência absoluta de linha. Então aqui a gente fez a referência absoluta total e a de linha a gente vai travar, né? A gente vai trancar somente a linha, deixando então a coluna livre. Vamos começar aqui do meio também para que a gente possa expandir para todos os lados, tá? Então vou colocar um igualzinho aqui, vou pegar o mesmo número, 260 C6 aqui. Agora, com a célula ainda em modo de edição, eu vou pressionar o F4 uma vez, então aqui a gente vai ter uma referência absoluta. Se eu pressiono ele outra vez, ele troca ali a referência, então agora ele está travando, ele está trancando apenas a linha, tá vendo?
Então você consegue perceber que ele tirou o cifrão do C e manteve aqui apenas o cifrão no número 6, tá? Que é justamente isso que a gente quer, uma referência absoluta de linha. A linha é representada por números, né? Então a gente está trancando a linha aqui, ó, o cifrão só no número 6, tá? Se você não quiser utilizar o F4, você pode digitar manualmente o cifrão ali, travando o número 6, ok? Então vamos lá, estou buscando aqui 260. Olha o que vai acontecer quando eu faço uma referência aqui para baixo. Ele sempre está buscando 260 agora. Por quê? Porque todas as vezes que eu faço uma referência para baixo, o Excel está mantendo o número 6. Tá vendo? Então, ó, C6, ele está mantendo 6 aqui, mantendo 6 aqui, mantendo 6 aqui. Ou seja, mantendo sempre a mesma linha, certo? E por que ele está mantendo a mesma coluna também? Porque a gente, apesar da coluna não estar travada, né, a gente está fazendo uma referência apenas numa única coluna. Então, a gente está utilizando a coluna J, automaticamente o Excel busca ali a coluna C, mesmo que a gente não tenha travado a coluna, porque a gente está mexendo com uma coluna só, tá? Mas olha só o que vai acontecer. Se eu subir aqui, ó, tá vendo? Se eu subir os dados aqui, você consegue perceber também, ó, que ele busca apenas a linha 6, tá? Agora veja bem o que acontece quando eu jogo para a direita aqui. Então eu vou jogar aqui os dados para a direita. Nesse caso aqui, como só a linha está travada, a coluna vai andar. Então aqui eu tenho a linha 6, mas agora eu tenho a coluna D, tá vendo? Então tá pegando aqui da minha coluna D. Aqui eu já tenho a linha 6 novamente, porque ela está travada, mas ele está pegando aqui o Excel a coluna E. Então o resultado da coluna E. E aqui 0, claro, porque ele está pegando F6, não tem nada aqui, tá? Agora vamos fazer a referência do lado de cá, tá? Então vou colocar tudo para o lado de cá. Tá vendo? 160, tá pegando a B6 e aqui a A6. E aqui um erro de referência, porque não existe nenhuma coluna antes da A aqui, né? Então a gente vai ter um probleminha de referência aqui, mas sempre travando a linha 6. Agora veja bem, olha o que acontece aqui embaixo, tá? Vou pegar esse 260 e vou jogar ele 3 células para cá, tá? Então eu vou ter o 360, D6 e E6. Linha 6 sempre corrida, colunas movimentando aqui porque elas não estão travadas. Quando eu pego esses dois dados aqui juntos, por exemplo, tá? E desço aqui, olha o que vai acontecer. Agora eles vão sempre sendo 360. Por quê? Porque aqui, ó, agora eu tenho D6. Mantenho a linha 6, mas mantenho também a coluna D. E aqui eu tenho, mantendo a minha linha 6, porém a troca de coluna, né? Coluna E aqui, coluna E e assim por diante, tá? Portanto, na referência absoluta de linha, a gente sempre vai ter a linha travada e a coluna se movimentando. A coluna só não vai se movimentar se eu fizer o meu autopreenchimento exatamente na mesma coluna, porque aí realmente não tem como ela se movimentar, como a gente fez aqui. Mas isso não quer dizer que ela esteja travada. Se a gente jogar aqui para o lado, a gente vai ver que a coluna se movimenta sim. A única coisa que fica fixa é sempre a linha. Tomando como base o que a gente viu aqui na referência de linha, a gente vai conseguir compreender então a referência de coluna, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, 260. Agora eu vou pressionar o F4 uma vez, referência absoluta total. Agora aqui a referência de linha, se eu pressiono mais uma vez. E se eu pressiono mais uma vez, o Excel troca, ele joga o cifrão lá no início, fazendo a referência de coluna. Como eu sempre digo para você, você pode também digitar esse cifrão, tá? Beleza, ele pegou aqui o número 260. Quando eu arrasto aqui para baixo, o que o Excel vai fazer? Ele vai buscar os demais números, mantendo essa ordem. Então, ó, C7 e aqui C8, C9 e assim por diante. A nossa coluna ela está travada, só que a gente está mexendo justamente na mesma coluna, então não vai fazer muita diferença aqui para a gente. A linha está livre, tá vendo? Então a gente está buscando as próximas linhas. Ó. Então aqui a gente está fazendo referência, aqui na 11, né, a gente está fazendo referência à linha 9, tá? Mantendo a coluna C aqui. Obviamente, como a gente está mexendo com uma única coluna aqui, ela naturalmente fica travada, tá? Só que quando a gente vem aqui e joga para a direita, por exemplo, a gente vai ver que realmente o número permanece o mesmo. Por quê? Porque a gente está buscando só a C, ó. C, C e C. Sempre C6. Se eu pego aqui 3 células, tá, e faço a referência para o lado de cá, tá vendo? Nessas 3, olha o que vai acontecer aqui. Então eu tenho 260 aqui também, porque é C6, C6. Aqui embaixo eu tenho C7. Então a coluna C continua travada, mas a linha não foi travada, ó, 8 e 8, tá vendo? Então o Excel manteve, né, a sequência das linhas, ó, 6, 7 e 8, mas manteve o travamento da coluna C. Então ele está sempre buscando os dados da coluna C. Deixa eu jogar aqui, ó, por exemplo, um autopreenchimento lá em cima, pegar o 220 e jogar todo para cá. Tá vendo que ele só fica no 220. Aqui, ó, a gente percebe a mudança, tá? 250, 40, 30, porque a gente está trocando de linha. Aqui a gente está mantendo a mesma linha, né, que no caso é a referência à linha número 2 lá de cima,
tá? Sempre a mesma linha, linha número 2, porque a gente está mexendo exatamente na mesma linha, tá? Só que o que está travado aqui é a coluna. Então, a coluna C, por mais que a gente ande para as demais colunas aqui, ó, K, J, I, H, a coluna C se mantém fixa e o Excel só vai buscar os dados aqui da coluna C. Perceba, né, que conforme a gente foi andando aqui, ó, a minha regrinha de formatação condicional, que eu criei justamente para explicar isso para você, ela permaneceu aqui na coluna C. Você percebe que os números que foram referenciados aqui, independentemente da posição deles, tá, eles sempre são parte da coluna C. E agora, então, tendo entendido esses tipos de referências, a gente vai agora partir por esse exemplo aqui com algumas funções, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço para dar uma olhadinha um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais abrangente, tá? Vamos aqui fazer uma soma com esses valores. São os mesmos valores que você viu lá, tá? Eu só retirei alguns valores aqui embaixo para a gente ver depois como que isso vai funcionar ali em outras funções mais para frente, tá? Vamos começar aqui com a soma. Vamos colocar uma função de soma aqui, bem simples, tá? E a gente vai fazer então uma soma através de um intervalo. Eu vou fazer aqui uma soma de A1 até E10, tá? Ou seja, todo esse pedaço aqui, tá? Então, o meu intervalo de dados, ele vai de A1 até E10. Eu vou selecionar todo esse pedaço aqui, A1, E10, fechou parênteses aqui, não vou fazer referência absoluta, vou deixar referência relativa. E vamos dar um Enter aqui, tá? 11.160. Olha o que acontece quando eu desço aqui, fazendo um auto-preenchimento, tá? Os resultados, eles se alteram. Por quê? Porque aqui na minha primeira célula, eu estou somando esse pedaço, certo? Quando eu desço, o Excel também vai descer, tá vendo? Então, a referência absoluta agora, ele não é mais não parte mais de A1, parte de A2 e não termina em E10, termina em E11. Ele identificou aqui que há uma sequência de células, né, de 10 em 10. Conforme eu vou descendo, ele vai descendo aqui também, tá vendo? Então, a soma é alterada por quê? Porque ele está somando agora a partir, nesse caso aqui, né, a partir da linha 4, somando todo esse intervalo e buscando também essas outras linhas aqui vazias, né? Então, no caso, a soma sempre vai ser um número menor conforme a gente for descendo aqui. Qual que é a maneira correta, por exemplo, de você fazer uma soma aqui, preservando, então, a referência absoluta? É claro que a gente não vai fazer isso na maioria dos casos, tá? Mas vamos lá, vamos selecionar aqui todo esse pedaço, tá? E aí, a gente vai clicar aqui no A1 e vai pressionar F4, e vai clicar aqui no E10 e pressionar F4 também, para fazer um trancamento total, ok? Vamos dar um Enter aqui, agora a gente tem 11.160. Caso você leve esse resultado para outros locais, por exemplo, fazendo uma referência, você vai perceber que ele se mantém, porque ele sempre agora vai ser travado, então não tem como o Excel modificar nem linhas, nem colunas aqui. Então, o intervalo vai ser sempre o mesmo, de A1 até E10 ele não se modifica. Você coloca a referência, você coloca o auto-preenchimento para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, não vai acontecer modificação alguma. A não ser que você tivesse, por exemplo, travado determinadas colunas ou determinadas linhas, ou coluna sim, linha não, enfim, depende do movimento aí que você faz de referência, tá? Conforme eu já expliquei anteriormente. Vamos entender agora alguns outros conceitos de referência, e para isso eu vou utilizar a função conte.num. Já tem um vídeo sobre ela aqui no canal, tá? Ela vai fazer a contagem de números, ou seja, de células que contêm valores numéricos. E aqui vai ser muito interessante para você entender um pouquinho mais de como funciona a referência dentro de funções, dentro de fórmulas, tá? Especialmente com essa função aqui. Então vamos lá. Vou utilizar aqui a função conte.num, ok? E aí eu vou simplesmente colocar os valores aqui de células que eu quero que o Excel conte, né, e verifique quantas delas possuem valores numéricos. Basicamente, eu vou fazer aqui um conte.num de todo esse intervalo, como eu fiz com a soma, tá? De A1 a 10, fechou parêntese, sem nenhuma referência absoluta, tá? Então, eu tenho 46 números aqui. De fato, eu tenho, tá? Se eu vim aqui selecionar todo esse pedaço aqui, eu vou ver aqui embaixo, ó, contagem numérica 46. Eu tenho 50 células, certo? Mas eu tenho que entender que 4 delas estão vazias. Então, com números, eu tenho 46. Quando eu faço o auto-preenchimento aqui, esses números vão sendo modificados, porque aqui, ó, como eu não utilizei o trancamento correto, então o Excel está fazendo aquela descida novamente, assim como ele fez com a função soma, tá? Então agora, cada vez que ele for utilizar aqui, cada vez que ele for analisar um pedaço aqui, ele vai perceber que existem menos células com números, porque ele está buscando as células de baixo aqui que estão vazias. Aqui eu vou te explicar uma coisinha um pouquinho diferente, porque aqui a gente viu na soma, né, que se a gente trancar um intervalo completo, ele sempre vai buscar esse intervalo completo. Só que aqui a gente consegue fazer uma soma, né, no caso aqui,
a gente está falando de soma por conta da função count.num, que ela soma, né, uma quantidade de células que tem números. Aqui a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente. Eu vou te ensinar a trancar a primeira célula, mas deixar livre o restante. E aí você vai entender como que desses casos, né, como que funciona a referência nesses casos. Em alguns casos, essa referência é muito útil, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui count.num novamente, certo? E agora o primeiro valor que eu vou colocar aqui é a célula A1. Tá? Que basicamente funciona dessa forma, né? Já que a gente vai pegar todo esse intervalo. Só que preste atenção, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar 2 pontos, né, para marcar um intervalo, e agora eu vou pegar aqui a minha célula A2, tá? Então, de A1 até A2. E vou fechar parênteses aqui e vou dar um Enter, tá? Então, de A1 até A2 tem 2 números, de fato, ó, A1, A2, 2 números. Se eu venho e estendo isso aqui para baixo, eu sempre vou obter o número 2. Por quê? Porque ele sempre vai contar de 2 em 2, ó, A2 a 3, de A3 a 4, A4 a 5 e assim por diante. Deixa eu deletar esse pedaço aqui e agora só olha o que vai acontecer aqui, tá? Quando eu venho aqui em A1 e pressiono F4, eu vou travar apenas a célula 1, mas eu não estou travando a célula A2. Perceba bem. Então, o início do meu intervalo está travado, mas o final do meu intervalo não. O fim do meu intervalo não, tá? Olha o que vai acontecer quando a gente aplica aqui, então, o autopreenchimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai havendo uma contagem aqui, uma sequência de 1 em 1. Por quê? Porque aqui ele está contando de A1 até A2. Beleza, são 2 células com números. Aqui ele está contando de A1, porque a 1 está travada, lembra? Então, ela não muda, ela é sempre igual, sempre fixa, até A3. Eu não travei A2, então quando eu desci, o Excel mudou ela para A3. Aqui ele vai mudar para 4, aqui para 5, aqui para 6, mas sempre mantendo o início do intervalo em A1. Então, aqui ele está fazendo uma sequência. Então, ele está contando da primeira até qual? Até a 6 aqui na linha 6, até a 7 na linha 7, até a 8 na linha 8, certo? Isso aqui é extremamente importante caso você vá fazer, por exemplo, soma sequencial, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre soma sequencial e aí você vai entender como que esse processo aqui é extremamente importante para você fazer esse tipo de procedimento. Agora, eu vou aproveitar isso aqui e fazer uma extensão para lá, para a direita, tá? Então, eu vou pegar aqui o autopreenchimento e jogar para cá. Olha o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho esse intervalo, né, de A1 até A2, mas o início do intervalo está travado, tanto coluna quanto linha. O Excel não vai mudar isso aqui de jeito nenhum, mas ele vai mudar o A2. E aqui ele mudou para qual? Para B2, tá? Então, eu tenho o A1, o A1 continua existindo ali, é travado completamente, é uma célula travada. Quando eu puxei para cá, lembra que o A2 aqui ele não é travado de forma alguma, ele não é trancado de forma alguma. Quando eu puxei para a direita, ele fez uma referência de coluna, então ele trocou de coluna A para coluna B, mas manteve a linha 2, porque a gente se manteve na mesma linha, a gente só trocou de coluna. Agora o meu intervalo começa na coluna A, mas abrange também a coluna B. Tá? Então, quando eu faço aqui agora o autopreenchimento, eu vou ver que, por exemplo, aqui embaixo, ó, ele está pegando de A1 até a B8. Antes era A8 do lado de cá, joguei para cá, ele começou a pegar B. Tá? Então, aqui eu tenho uns números um pouquinho maiores. Deixa eu só diminuir esse pedacinho aqui, só para caber tudo na mesma planilha, tá? E aqui a gente vai mexer um pouquinho com colunas, tá? Olha só. Eu vou colocar aqui novamente a função count.num só para você entender agora a questão das colunas completas, que também é uma referência que a gente utiliza bastante, tá? A gente pode utilizar a referência de linhas completas e de colunas completas também, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui count.num de A até C. Então, ao invés de utilizar um pedaço, um intervalo, eu venho aqui diretamente nas colunas e seleciono elas, ó, A até a C, tá vendo? Ou digito, tá? A2.C. Fechou parênteses aqui. Então, o Excel vai fazer agora uma contagem das colunas completas, tá? Da A até a C, independentemente da quantidade de células que existem nessas colunas, tá? Vamos dar um Enter aqui. Ele retornou para mim 29. Tem 29 células aqui com números. De fato, aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 20, e aqui a gente tem 9, né? Porque está faltando uma aqui, então são 29. Se eu faço uma referência aqui para baixo, esse número não muda, porque eu estou mudando de linha, certo? Eu estou mudando de linha, mas eu não estou mudando de coluna, tá vendo? Eu estou mantendo a mesma coluna aqui, então o Excel vai manter a mesma coluna para mim, tá? No entanto, isso aqui vai mudar se eu fizer uma referência para a direita. Olha só, vou passar aqui uma referência para cá, você percebe que os números vão mudar. Por quê? Aqui eu estou fazendo AC, nessa aqui ele está indo para BD. Tá? Então, ele jogou uma coluna para lá, para a direita, e depois no final mais uma. Tá? Então, de A para C, A virou B, B virou C, C virou D. Tá? E aqui também, exatamente, de C até E. Tá? Então, ele está fazendo uma contagem de 3 em 3. E aqui a gente está pegando a coluna F também, a coluna F que inclusive não tem dado nenhum. Então, a contagem diminui aqui.
Agora eu vou fazer aqui uma referência absoluta das colunas A e B, tá? Então eu vou selecionar, vamos selecionar não, né? Vamos colocar a função primeiro, né? Continuum. Vamos selecionar aqui as colunas A e B, e aqui eu vou pressionar um F4 para travar então tanto a A quanto a B. Tá, então eu travei A e B, vamos fechar parênteses aqui e ver o que acontece. Então eu tenho 20 números aqui entre A e B, de fato 10 de um lado, 10 do outro. Quando eu faço a referência para o lado de cá, esse número se mantém, por quê? Porque eu travei as duas colunas, então o Excel não tem como modificar aqui para mim outros tipos de coluna, inserir outras colunas mais à frente, porque eu travei tanto a primeira quanto a última do intervalo, tá? Então eu tenho sempre a mesma contagem aqui, porque eu estou referenciando sempre as mesmas colunas. Agora, olha o que acontece quando eu travo apenas a primeira coluna, tá? Então, eu vou colocar aqui A e B novamente, vou dar um F4, só que aqui eu vou travar a coluna A, mas eu vou tirar esse cifrão da coluna B. Eu não quero travar a B, eu quero travar só a A. Então, ele vai começar na A e vai até a B. Tá? Começa na A e vai até a B. Só que a A é sempre fixa, então ele sempre vai começar na A. Só que aí conforme eu for modificando o meu auto-preenchimento, for inserindo ali preenchimento para as demais células à direita, então a minha coluna vai modificando também, tá? Então aqui vai dar 20, certo? Só que quando eu estender aqui o auto-preenchimento, eu vou perceber que a soma vai aumentar, porque aqui o Excel está pegando novamente a coluna A como início, mas agora de B ele trocou para C, então aumentou uma coluna. E aqui de C ele vai trocar para D, aumentou mais uma coluna. E aqui de D ele vai trocar para E, tá? Então começa na A e termina na E. Portanto, uma quantidade maior de células a serem analisadas e um resultado maior também. Certo, então? Espero que você tenha entendido o conceito de referência absoluta, referência relativa e também referência entre células, linhas e colunas também, ok? Esse conceito pode ser aplicado em várias áreas dentro do Excel, em várias ferramentas dentro do Excel. O importante é que você saiba, né, como essas referências funcionam para que você monte fórmulas de forma adequada, tá? Essa planilha está disponível para download, é só clicar aí no link na descrição e baixar a sua planilha, ok? Para você treinar um pouquinho aí. Se tiver qualquer dúvida ou algum acréscimo, alguma dica, alguma coisa a acrescentar a esse vídeo, fique também à vontade na área de comentários. E eu espero você numa próxima aula então, tá joia? Até mais!